Então, irmãos, nós vínhamos falando sobre o Monte Sião, né? E que a gente está fazendo essa passagem, né? Enxergando essa transição do Monte Sinai para o Monte Sião, como que a teologia bíblica, tanto no Pentateuco como se desenvolvendo pelos profetas e pelos salmos, como que ela toma ali o Monte Sião como um eixo e um ponto fundamental para o desenvolvimento dela. Então, o Monte Sião ganhou essa centralidade da teologia bíblica e, ao mesmo tempo, ele desenvolveu a teologia bíblica de Levítico. Ele desenvolve essa teologia para todo o restante do Antigo Testamento. Então, o Pentateuco vai se dirigir agora nessa última parte em direção ao Monte Sião, e os profetas, os salmos também tratarão sobre o Monte Sião. Então, eu queria começar hoje pensando nesse aspecto do Monte Sião como bênção para as nações. E o primeiro momento, Gênesis capítulo 22, queria que você abrisse. O primeiro aceno, né, a primeira referência em direção ao Monte Sião, a parte do Monte do Éden, né, é encontrado na narrativa de Gênesis capítulo 22. Então, abra Gênesis 22 e você certamente conhece a história, essa interação divina, né, essa intenção divina em reverter o juízo que estava sendo derramado sobre a Babilônia, né, da Torre de Babel. Observe o versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus o havia designado. Versículo 18, alguém leia para mim, por favor, que aí vai me economizando na voz também. Isso. Ok? Observe que Abraão sobe ao Monte Moriá, né, chamado de Monte Moriá, para sacrificar Isaque, e ali o Senhor já estava prometendo a bênção dele para todas as nações. Nesse contexto, do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, né, a bênção às nações da terra é o que vai se desenrolar em toda a história sagrada aí. Porém, debaixo desse juízo, né, que a humanidade recebeu. Eles foram expulsos da presença de Deus. E a função literária que Gênesis 12 ocupa é exatamente trazer nesse movimento já a promessa de Deus, mostrando que o Senhor restauraria, né, já tem a promessa de restaurar a bênção dele para as nações através de Abraão no monte, levando Abraão para sacrificar Isaque e provendo, né, o sacrifício que Abraão inclusive já deixa nas suas palavras, já deixa claro que acreditava nessa promessa. Então, o juramento divino pelo qual as promessas foram confirmadas é ligado de maneira inseparável ao significado cultual desse teste que o Senhor está fazendo com Abraão.
Qual é o teste? Ele pede a Abraão o seu filho, certo? E então, na história que se segue, a história de Israel, Deus ia revelar a Davi nesse mesmo monte, o Monte Moriá, certo? O primeiro aceno então é com Abraão, a história se desenvolve e a Davi o Senhor ia se revelar de novo nesse mesmo monte, como sendo o monte escolhido para a sua habitação. Observa isso aqui, aquilo que a gente vê lá com Abraão e o Senhor mandando ele subir no monte, mandando sacrificar o seu filho e provendo a necessidade do sacrifício para que ele não matasse o seu filho, mas ele entrega o cordeiro. Em 2 Samuel capítulo 24, é quando o Senhor diz então a Davi que ele deveria, que ele habitaria, né, no monte. E em 1 Crônicas, versículo 26 do capítulo 21, alguém leia aí bem alto, 26, 21. Primeira Crônicas 21, versículo 26. É porque eu disse 26 do 21, aí eu vi que ia confundir. 21, capítulo, e o versículo 26. Agora 22, 1. Disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Olha a referência que Davi faz naquilo que o Senhor já tinha providenciado com Abraão lá atrás. Ele providenciou o altar e providenciou o cordeiro para o sacrifício. E aí Davi diz assim: aqui se levantará a casa de Deus, casa do Senhor Deus, e o altar do holocausto para Israel. Então, imediatamente Davi contrata as pessoas para a construção do altar. As pessoas que ele contrata para construir o altar não são israelitas, são os estrangeiros que estavam residindo ali. Então, a 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1, essas linhas teológicas, nesse desenvolvimento teológico, elas se encontram. 3, versículo 1. Quem... Então, olha só, o Monte Sião é exatamente o Sinai, o Monte Sião é exatamente o Monte Moriá. Então, esse monte não aparece na história. Veja, quando você olha para o tabernáculo e às vezes de repente você chega com aquela dúvida assim, certo, mas simplesmente sai do tabernáculo e agora vira o templo, e o que é que estabelece isso? Só porque era Davi resolve construir um templo, porque se você ler a narrativa somente local, fica parecendo apenas que assim, Davi teve um grande desejo de construir, né, uma casa para Deus, e aí deixa de ser o tabernáculo e agora vai ser o templo que Davi construiu. Mas é o Senhor que está conduzindo todo esse processo, porque antes mesmo, em Abraão, ele já havia prometido e acenado para o Monte Sião, o Monte Moriá, como sendo o lugar da sua habitação. Então, a 2 Crônicas, que a gente leu o versículo 1, até o versículo 11, você observa exatamente que esses estrangeiros residentes da eira do Jebuseu, né,
é que começam a edificar esse altar. 2 Crônicas 1 e Gênesis 22 são dois textos, por exemplo, que na interpretação judaica mais antiga, eles interpretavam esse monte exatamente como sendo o mesmo monte do Éden. Para a interpretação judaica mais antiga, esse monte seria o lugar onde Abraão foi criado. Entende? De tanto que eles entendiam e percebiam da importância teológica que o Senhor usou, como o Senhor usou este monte para desenvolver essa teologia da habitação de Deus no meio do seu povo e como o seu povo deveria adorar de fato e de verdade a Deus. Então, o Senhor aparece a Davi, né? E essa aparição de Deus a Davi no texto tem uma raiz exatamente, que é a mesma raiz de Moriá, quando ele aparece, né, para Davi. A raiz da palavra aí que o Senhor apareceu é a mesma raiz da palavra Moriá, porque tem esse significado, o lugar onde Deus está, habita, aparece, né, se revela. E liga, certo? Toda essa história de Abraão até Davi e ao templo de Salomão. Então o templo em Jerusalém, no Moriá ou em Sião, ele não é uma invenção no meio da história, mas ele é algo que é desenvolvido e prometido, anunciado, mesmo lá nos primórdios e no surgimento desse povo com o seu pai, com o seu patriarca Abraão, certo? 1 Reis, capítulo 8, versículo 41 e 43. Queria que você lesse essa oração aí quando o templo está sendo consagrado. Alguém abriu? 41 e 43. 8, 41 e 40, a 43. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier da terra remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, faz tudo que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo, Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Amém. Veja, desde Gênesis capítulo 12, com o chamado de Abraão, a vocação de Abraão, o Monte Sião, ele engloba todo esse âmbito das nações. Veja, o que nós estamos vendo agora em Reis, certo? Com a história de Davi, Salomão, a construção do templo em Sião, ainda está conectado e totalmente vinculado àquilo que nós vimos o Senhor fazer desde o momento da queda, capítulo 1 de Gênesis, se desenvolvendo até o capítulo 11, e então a vocação de Abraão como uma resposta a essa situação que se estabeleceu no mundo, de afastamento da humanidade de Deus, agora voltando-se para abençoar. Não era abençoar um povo, não era um chamado ou uma vocação para que um povo só fosse abençoado e vivesse com Deus, mas desde o início a vocação é para todas as nações da terra. E aí
quando o templo é construído no monte do Senhor, na própria oração de Salomão, ele também lembra do quanto o fim, a finalidade de tudo aquilo ali também era parte, era consumação daquilo que o Senhor já estava fazendo desde a vocação de Abraão, as nações serem afluírem, né? As nações irem, chegarem, se moverem para essa celebração em Sião. E quando é que as nações faziam isso? Na festa dos tabernáculos. Veja Isaías capítulo 2. Estou tentando jogar aqui para todo o Antigo Testamento agora, para você perceber aquilo que nós vínhamos falando desde o início. O Pentateuco é a base fundamental de todo o Antigo Testamento. Então, tudo que se desenvolve nos escritos de profetas e salmos, nos livros poéticos, tudo está apoiado exatamente naqueles 5 pilares ali, que é o Pentateuco. Ok? Então, Isaías capítulo 2, versículo 1 a 4. Alguém leia esse texto. Malaquias 4, 1 a 5. Malaquias 4, 1 a 5. E Zacarias 14. Vou dizer Zacarias depois, já para você ter mais tempo para procurar. Zacarias 14, 6 a 21. A gente não vai ler esse todo, mas eu vou dizendo para você dar os saltos. Quem abriu Isaías, leia. Palavra que, em visão, veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Observe, a profecia de Isaías é que nos últimos dias o monte do Senhor vai se estabelecer e todos os povos afluirão para ele, ok? Desde o início, Gênesis, a profecia, a obra que Deus está fazendo é de trazer a humanidade de volta para ele. O movimento que o Senhor está fazendo, a teologia que está se desenvolvendo é essa. Malaquias 4, 1 a 5. Malaquias. Zacarias agora. Zacarias 14, 6. Começa. Aí eu vou dizer os.
Então observa como a relação do julgamento, da bênção, como essa relação do Senhor com as nações, o eixo profético, o eixo da teologia profética para o significado dessa relação com Deus que está sendo estabelecida ou não, está sempre vinculado ao Monte Sião. Então ele cita Jerusalém, no seu santo monte, o nome Sião não está lá, mas é dele que está se falando. Então, na festa dos tabernáculos, essa afluência acontecendo, como que sempre voltando-se para o Senhor. E as ações do Senhor para com aqueles que não se submeterem à sua aliança. Então, toda a teologia dos profetas no Antigo Testamento tem como base principal a teologia da habitação de Deus no meio do seu povo, com o seu povo, como sendo o movimento de Deus restaurando aquilo que se perdeu no Éden. O Deus que habitava e se encontrava com o homem é o mesmo Deus que agora faz todo esse movimento e uma aliança para habitar no meio de um povo que ele chama de volta a se relacionar consigo mesmo, por meio da aliança que ele estabeleceu, através da adoração e do culto que ele estabeleceu, inclusive os meios pelos quais eles deveriam prestar esse culto ao Senhor. Então a teologia dos profetas, ela se baseia nisso que no Pentateuco já tinha sido entregue. É por isso que nenhum profeta, por exemplo, poderia profetizar qualquer coisa que fosse que não estivesse na lei de Moisés, o texto diz. O que isso significa? Nenhum profeta poderia profetizar se não estivesse teologicamente, doutrinariamente de acordo com aquilo que estava no Pentateuco. Se a teologia divergisse, se a coisa escapasse daquilo ali, ele não era considerado um profeta de Deus. Ao mesmo tempo que aqueles que não consideravam um profeta de Deus um profeta, eram aqueles que desenvolveram uma teologia que estava fora daquilo que o Senhor tinha entregue por Moisés no Pentateuco. Então muitos reis tinham uma rixa com alguns profetas. Por quê? Porque eles profetizavam de acordo com a palavra de Deus. Então, a liturgia deles, não apenas a teologia profética ou dos profetas, mas também a liturgia deles se desenvolveu tendo o Sião como um eixo fundamental para o entendimento deles. Aí eu quero ler com você o Salmo 78, esses 5 versículos, a partir do versículo 50. Salmo 78, a palavra de Deus diz assim: olha como há um entendimento do caminho e dos atos de Deus na história, nesse salmo, que é o segundo maior, né, inclusive. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez cair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Fez sair, né? Eu li fez cair, não sei se você percebeu aí. Fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como rebanho. Veja, isso é descrição histórica daquilo que a própria palavra de Deus já revelou, certo? E que ele só tem esse dado porque Deus revelou as Sagradas Escrituras através dos profetas e através de Moisés, certo? Então, dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levantou-os a sua terra santa,
levou-os à sua terra santa, até ao monte que a sua destra adquiriu. Veja, o salmista faz esse grande apanhado resumido aqui de tudo isso que nós estamos falando, mostrando que o Senhor agiu na história para conduzir esse povo até a sua terra santa, até o lugar que o Senhor havia separado para eles. Então, essa teologia, essa esperança, a liturgia, as expectativas de Israel estão sempre vinculadas e ligadas ao Monte Sião, e elas são sempre exaltadas, cantadas nas liturgias pelos profetas que o Senhor levantou no meio do seu povo, certo? Então observe que nós estamos entrando um pouco mais nessas questões sobre o Monte Sião, porque elas serão fundamentais para o nosso entendimento completo quando nós entrarmos tratando sobre a própria encarnação de Deus na terra, quando tratarmos sobre o próprio Filho. Então, eu quero ler um pouco mais com você ainda alguns textos da palavra de Deus. Ainda no Salmo 78, versículo 68, ele diz: escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Isso é uma realidade extremamente consensual entre o povo de Deus. Eles entendiam isso, e não apenas a partir de Davi, mas eles entendiam isso desde Abraão. Salmo 132, versículo 13 e 14. Vamos caminhar um pouco nessa liturgia deles. 13 e 14. Como era cantado essa realidade, essas verdades. Quem abriu, leia. O próprio Senhor dizendo isso. É encantador isso, né? Salmo 152, vai para frente, versículo 1. Oh, perdão. Ainda bem que tem alguém que já olhou assim, né? Walter já olhou de lá assim, 152. O versículo 1 do 132. Se não, vou conferir aqui o salmo, que pelo menos grifado está. Então, Salmo 13, o verso 13. Não, esse foi o que a gente leu, 132, 13, 14, né? Anotei aqui em um momento de alienação. Vamos para o 178, esse está certo. Para o 78.
78, 68, versículo 68. 78, versículo 68. Salmo 78, versículo 68. Isso. Se saísse errado de novo, agora o 87, verso 2. Isso são afirmações categóricas, claras, certo? Elas não deixam a gente titubear quanto a essa verdade que o Senhor, essa relação e o quanto o Senhor escolheu Sião. Salmo 68 agora, o versículo 18, ele fala mais uma vez sobre essa escolha. 68, 16. 68, 16. Olha o que o poeta faz, né? Assim, por que vocês, ó montes, olham com inveja para o monte que o Senhor escolheu para a sua habitação? Lembre-se, isso é uma mensagem para as nações, é poesia. Ele está falando montes, mas isso é para as nações ouvirem. Por que, nações, vocês vão ficar olhando com inveja para aquilo que o Senhor simplesmente escolheu? Faz o seguinte, ao invés de ficar aí com despeita, se curva e vai, afluam para Ele, se prostrem diante dEle. Salmo 46, versículo 5. Veja, Sião é esse santo monte de Yahvé, certo? Jeremias trata sobre isso também, capítulo 31 de Jeremias, versículo 23. No próprio Salmo 48, o versículo 3 se refere a ele como sendo a alegria de toda a terra, não é? Lembra que a gente canta essas coisas? Como é? Quem é a alegria de toda a terra que a gente canta? Mas o Salmo não está falando disso. O Salmo está falando do Monte Sião. O Monte Sião é a alegria de toda a terra. Por quê? Por causa do monte em si? Não, porque é o lugar que Deus escolheu. Deus amava aquele lugar. Entende? Então, essa alegria para toda a terra. Porque exatamente, se formos conectando absolutamente tudo, é aquela comunhão que Deus tinha no início. A presença de Deus habitando com aquele que Ele criou e que foi perdida. Na teologia do Velho Testamento, essa habitação de Deus é exatamente aquilo que a humanidade precisa. Não precisamos de tudo que a gente é capaz de fazer, a gente é capaz de fazer. Mas o que a gente não é capaz é exatamente do que nós mais precisamos. De novo essa restauração, de novo essa comunhão com Deus, essa presença de Deus. Por isso esse monte é a alegria de toda a terra, essa excelência da formosura. Salmo 50, versículo 2. Abra alguém aí e leia. E alguém já abre Isaías 28, 16, para lermos em sequência.
Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Isaías 28:6. Será o espírito de justiça para o que se assenta, a julgar a fortaleza para os que fazem ritual da salva contra as portas. Com um pouco mais de clareza aí, só para todo mundo entender. Devagar. Será o espírito de justiça para o que se assenta, a julgar, e fortaleza para os que fazem ritual da salva contra as portas. Contra as portas. Sião, o lugar de Deus, será o lugar como que a pedra angular para essa nova criação. O mundo criado sendo restaurado em uma nova criação, e o lugar que o Senhor escolheu sendo o lugar eixo, fundamental para ser o que vai julgar e o que vai conduzir essa nova criação. Então, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, a palavra diz: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometeu. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio do seu servo Moisés. Então, o Senhor falou, o Senhor fez, e Ele, com essa realidade construída por Ele, o que o entendimento do profeta nos esclarece é: o Senhor estava dando repouso ao seu povo. O repouso que foi perdido aonde? No Éden. Lembra que vimos isso? As consequências do pecado, que agora é produzir uma agonia, uma canseira, uma dificuldade, um suor demasiado nas nossas atividades. Em Noé, quando Noé vem ao mundo, o que é dito sobre ele é: esse é aquele que nos dará o descanso. Eles acreditavam já, desde a promessa, desde do proto-evangelho, de que o Senhor enviaria o seu prometido. Eles já acreditavam que ele viria e que ele traria descanso. Já estudamos sobre isso aqui em um certo domingo à noite. Como que o descanso em Cristo, ele é o descanso prometido desde a queda. E por isso o povo de Deus sempre aguardou o lugar do descanso, sempre esperou por esse lugar do descanso, não apenas como algo que viria apontando para frente, mas sempre as promessas de Deus também apontavam para trás, porque é preciso saber o que nós perdemos para que a gente possa compreender o que nós aguardamos. Às vezes aguardamos o que nem sabemos direito sobre o que está se tratando. O que é que de fato esperamos quando esperamos a volta de Cristo? Só podemos esperar aquilo que nos foi prometido. O que não foi prometido não deve ser aguardado. Isso define e transforma de forma excelente a nossa vida aqui, enquanto estamos no meio de toda essa história. Olhando para trás e percebendo o que foi perdido, e olhando para frente, aguardando e sabendo o que estamos aguardando. Nós temos 5 minutos, eu quero ler com você então só mais um texto, Deuteronômio capítulo 12, versículo 5, e depois do 9 ao 11. Deuteronômio capítulo 12, do versículo 5, depois o 9 ao 11.
mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolheu de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. Então, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus, quando passares o Jordão e habitarem na terra que o Senhor seu Deus vos fará herdar como herança, e Ele vos der o quê? Descanso de todos os seus inimigos ao vosso redor, então ireis habitar em segurança. Então ali será o lugar onde o Senhor vosso Deus escolheu para fazer o seu nome habitar. Até essa parte A do versículo 11. O Senhor escolheu o seu nome para habitar. Então, pense, desenvolva, quando lê textos que se refiram ao Monte Sião, lembre-se de toda essa teologia. A gente vai voltar ainda a ler outros textos, porque essa base aqui é fundamental para a gente entrar para as nossas três últimos encontros sobre esse tema, tratando sobre já a pessoa de Cristo Jesus. Então, próximo encontro nós ainda trataremos sobre Sião, como essa teologia se desenvolve no Antigo Testamento, para então a gente poder encerrar com aquele que é a coroa de toda essa revelação, a glória de toda essa redenção que o Senhor providenciou para as nações, né? O seu povo vindo de todas as nações. Amém? Se tiver dúvida, lembra, estamos à disposição para conversar. Vamos orar mais uma vez.